Bom, Rodrigo, bom dia. Rodrigo, hoje aqui a gente vai trabalhar esse conteúdo de história, ou desculpa, geografia. Falei história porque são conteúdos aqui bem parecidos, né? Então tem muitas coisas que meu querido está trabalhando no teu material aí de história que coincide com geografia, né? Como por exemplo o assunto relativo à Guerra Fria, né? São assuntos então que são trazidos sobre o mesmo fato ocorrido. Então, o que acontece? É, o assunto 3 do teu material de geografia coincide também com assuntos que a gente já trabalhou em história. Então, por isso, aqui eu vou partir para a gente trabalhar o teu capítulo 4. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Eu digo só um segundo, era pra ter feito isso antes de começar a gravação, né? Mas lá eu me esqueci. Então vamos lá. Aqui é a página 50. A gente vai começar o teu material de geografia. Essa aqui. Só aumentar novamente aqui pra gente começar. Desculpa aí, era pra me ter feito isso antes de iniciar aqui a gravação, mas também a gente não perdeu tanto tempo, né? Então, Rodrigo, a gente começa aqui a falar sobre esse período que data então do período de queda do socialismo no leste europeu, que trata então dessas questões relativas ao fim da União Soviética e por si só o fim da Guerra Fria, né? Então, a União Soviética, como a gente falou, com essa questão da implantação do socialismo na União Soviética e depois no leste europeu, a gente falou também que isso teve início então durante a Revolução Russa de 1917. A gente trabalhou isso. E aí o que acontece também, Rodrigo, é que aqui, com relação ao fim do socialismo, fim da Guerra Fria, né, e o fim da União Soviética, foram questões que aconteceram no decorrer, né, do período da Guerra Fria, ou seja, essa competição entre Estados Unidos e União Soviética fez com que grande parte dos recursos na União Soviética, grande parte do dinheiro, grande parte dos investimentos fossem aplicados em recursos voltados à área militar, à área aeroespacial, né, a corrida armamentista. Então, produtos básicos muitas vezes faltavam para a população soviética, né, que ansiava por mudanças, ansiava então por transformações no contexto não só político, mas social principalmente, né, a condição de vida então que eles viviam. Então, Rodrigo, a gente vem aqui, começa falando aqui a respeito desse princípio, né, da derrocada, do fim da União Soviética. Tudo tem início, Rodrigo, principalmente durante os anos 70, onde, por exemplo, nesse período há uma mudança, né, de governo, há uma mudança nessa expectativa aí de alteração no contexto político, mas politicamente, na verdade, nada muda. E aí, o que nós temos? A União Soviética, esse modelo estatal soviético, já mostrava então sinais de desgaste, né? A União Soviética, por exemplo, ela já tinha perdido a competição no que tange a questão das comunicações, o desenvolvimento da questão da informática, que no Ocidente já estava, né, ganhando aí um ar de importância maior. Na década de 70, de 1970, computadores não eram como hoje, né? Não eram bens, digamos assim, de consumo em massa, mas já começava-se a vislumbrar esse futuro. Já na União Soviética, essa questão ligada ao sistema produtivo voltado à questão da informática, ou a inserção da informática no sistema produtivo, né, praticamente ainda estava muito básica ainda, né? Ou seja, a gente diz que os soviéticos perderam então essa corrida, né, da terceira revolução industrial com relação ao Ocidente. E aí, Rodrigo,
a gente tem um outro ponto aqui importante também, que dentro desse sistema socialista, onde não existiria, né, não existiria, por exemplo, diferenças, né, de classes, de pessoas vivendo na pobreza, ou então não existiria, por exemplo, corrupção ou algo do tipo. Isso na prática se mostrou o contrário. Por exemplo, se a gente percebe-se que havia um sistema onde uma burocracia, uma elite que era detentora do poder, é aquela que ganhava com esse sistema. E aí a gente vai perceber também que esse período, né, a corrupção começou digamos assim, a crescer de uma forma desenfreada dentro do Estado soviético. Isso fez principalmente com que o sistema produtivo do país entrasse, né, como a gente diz, em bancarrota, né, entrasse no período então complicado de às vezes não ter produtos básicos como papel higiênico, né, por incrível que pareça, para a população. Então isso tudo, dentro dessa expectativa aí de mudança, de insatisfação da população em relação ao regime de governo, é que no ano de 1985 assume então, sobe ao poder na União Soviética, Mikhail Gorbachev. Gorbachev, na verdade, foi aí o presidente que durante esse período, né, o último presidente então da União Soviética, né? Então Gorbachev ele se conscientizou da situação econômica que a União Soviética passava, né? E ele percebeu que era necessário haver mudanças, ou começar essas mudanças, né? Então aqui a gente vai fazer uma análise também, Rodrigo, que nós temos então a questão de que esse modelo socialista soviético ele estava, né, digamos assim, ultrapassado. Então mudanças deveriam ser aplicadas, né, no país. E é nesse período, Rodrigo, que Gorbachev incentiva então políticas que ficaram conhecidas como Glasnost, né, e Perestroika. A Glasnost, na verdade, era uma espécie de, digamos assim, transparência política, né? Ou seja, era ela voltada a essa questão da política, né? E a perestroika, na verdade, era relacionada à questão econômica, né? Ou seja, esses dois fatores foram abordados por Gorbachev. É bom que a gente entenda, Rodrigo, que Gorbachev não queria o fim da União Soviética, mas com a aplicação dessas medidas, dessas mudanças, isso acabou acontecendo, né? Ou seja, foi inevitável. Quando ele abre politicamente o país, né? Ou seja, tenta inserir também mecanismos da economia capitalista ou de mercado na União Soviética, esse sistema socialista soviético ele entra em derrocada, né? Ele praticamente aí ele deixa de existir, né? E isso afeta exatamente a questão política. A União Soviética ela deixa de existir, né? Nesse período. Então, Rodrigo, a gente também entende aqui que, ou seja, essas lideranças políticas que depois surgem com o fim da União Soviética, como por exemplo Boris Yeltsin, né, que foi presidente então da Federação Russa, foram aí também um dos principais articuladores para esse processo então de desintegração, né? Então, primeiro, a gente vai analisar aqui a questão então dessas duas medidas, né, que priorizavam então essa reconstrução não só econômica, mas político-administrativa dentro da União Soviética. E aí, Rodrigo, a gente começa a falar sobre a chamada perestroika. A perestroika, na verdade, era vista como uma política de reconstrução econômica, né, e reconstrução administrativa. Então, se priorizava, né, ou seja, dar uma dinâmica maior, né, na questão desse processo de estagnação que vivia então esse sistema socialista soviético, né? Então várias reformas de caráter liberal foram aplicadas, só que isso trouxe problemas aí muito complicados, porque o país acostumado nesse sistema socialista, soviético, stalinista, né,
ele passa aqui a ter vários problemas que surgem na sociedade russa que antes não existiam, como por exemplo diminuição dos salários, né, arroxo salarial, a questão ligada ao desemprego, inflação, né, essa questão ligada aí a problemas até de ordem ambiental, né, problemas sociais que existiam deixaram de existir, né, houve um aumento brutal, gigantesco nas taxas então de criminalidade, né, problemas como alcoolismo, como prostituição se tornaram comuns na sociedade então soviética. Fora que, por exemplo, pessoas que tinham certo grau de instrução, elas acabaram saindo do país. Elas foram então para os países do Ocidente. É o que a gente chama de processo de fuga de cérebros, né? Ou então pessoas instruídas com alto grau de instrução em uma determinada área que saíram do país pela digamos assim, pela condição socioeconômica que o país se encontrava, né? Então muitos foram para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, para a Europa Ocidental, né? Fugindo então dessa questão da situação complicada, economicamente falando, socialmente falando, que a União Soviética passava. Então a gente também entende sobre essa característica aqui, né, que a Glasnost, a Perestroika, que praticamente aí foi implementado por Mikhail Gorbachev, foram então uma das causas que levaram então o fim, né, da União Soviética. Mas lembrar que também essa abertura que estava acontecendo na União Soviética, tanto política como econômica, por exemplo, ela foi bem recebida em algumas partes do mundo, né? Os estados satélites da União Soviética na Europa, né? Muitos, por exemplo, como o caso da Polônia, né? Que acabou aí por eleições democráticas elegendo o presidente. E aí a gente também teve, por exemplo, em alguns casos, o processo de desculpa, Rodrigo. Regimes foram enrijecidos, né? Como, por exemplo, o da Alemanha Oriental, né? Onde o governo, mesmo havendo essas mudanças vindas da União Soviética, não implementou políticas de mudança no país, né? Por exemplo, no caso chinês, vários estudantes viam, né, a União Soviética ela está mudando, ela está havendo uma transformação no país no que tange a questão econômica, ou seja, a abertura também no contexto político, maior liberdade, né, direito de expressão. Então eles achavam que isso também podia ser aplicado na China. E aí o governo, claro, não estava disposto a assumir nenhum tipo de reforma. Tanto que vários estudantes foram massacrados no chamado Massacre da Paz da Praça, né, Celestial na China, né? Isso fez até com que a China passasse aí por um período aí de boicote de grande parte das nações do mundo por causa desse episódio, né? Enfim, então em alguns locais onde o socialismo imperava, né, digamos assim, os ventos da mudança não chegaram, como por exemplo a Coreia do Norte, né, Cuba. Então já outros a gente já viu aspectos de mudança, de transformação também, como o caso polonês, né, é bem emblemático nisso. As questões ligadas à Tchecoslováquia, né, que depois até se divide entre Eslovênia, se não me engano o nome é assim, e República Tcheca, né? E aí a gente tem então esse processo de mudança em algumas regiões, né, onde o regime socialista era aplicado, né, e outros esse processo de transformação não se deu da mesma forma nem no mesmo tempo, né? Então essa abertura soviética, né, com relação à questão do Ocidente, foi por muitos, né, vistos aí como digamos assim, ventos de mudança soprando da União Soviética, ou seja, aceitaram aí tinham otimismo nessa questão das transformações. Outros já vinham principalmente com grande desconfiança, como o presidente americano Reagan, né, do período, um republicano, aonde ele, digamos assim, mesmo vendo que a União Soviética estava entrando num período aí de decadência, né, ou seja, ainda justificava, digamos assim, essa doutrina aplicada durante toda a Guerra Fria, por causa então dos próprios gastos militares que os Estados Unidos tinham, ou seja, uma maneira de justificar, né? Então
A gente vê o processo então de abertura, principalmente de multinacionais, processo de privatização na União Soviética, né? Aqui a gente tem até a imagem da McDonald's, né? Que passa aí também ser umas que entram no contexto soviético, né? Entram aí no país com essa abertura econômica do país em relação digamos assim, ao mundo capitalista, ao Ocidente, né? Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, o presidente Gorbachev era visto como um popstar, uma estrela no Ocidente, dentro da União Soviética, ele digamos assim, ele acabou aí sendo visto como o presidente do fracasso, né? Aquele que pôs fim à União Soviética, aquele então que trouxe problemas, né? Como a gente falou sobre desemprego, sobre outras questões que passaram a existir então no mundo socialista ou dentro da União Soviética. E um dos principais marcos do fim da Guerra Fria, Rodrigo, foi exatamente a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, então, que foi visto como símbolo da divisão entre o mundo, entre leste e oeste, entre ocidente e oriente, entre capitalismo e socialismo. E aí o Muro de Berlim, né, foi erguido principalmente para separar as regiões de Berlim Oriental e Berlim Ocidental, né, e esse processo então de transformação que ocorreu na União Soviética se deu também em algumas regiões, né, como eu falei para ti, o caso polonês, e também nas transformações ocorridas na Alemanha. Até então a Alemanha está dividida em duas: a Alemanha então ocidental, capitalista, e a Alemanha oriental, socialista. Esses ventos de mudança também acabaram chegando então na União Soviética. E aí a gente tem que no ano então de 1989, né, no mês de novembro, a gente vê então essas transformações, né? Essas transformações se deram também com a abertura, né, política. Então, por exemplo, vários alemães que viviam na parte oriental passaram, né, para a parte ocidental. Então, o que era proibido até então, isso mostrava o processo de fragilidade do governo e também desse sistema socialista que vigorava no país até então. Então, com a queda do Muro de Berlim, a gente viu que esse processo de transformação vivida dentro do bloco socialista, né, ele estava sendo implementado com muita força. E aí essas mudanças, né, acabaram então culminando com o fim, né, do socialismo soviético no leste europeu e principalmente aí com a queda do Muro de Berlim, o processo de reunificação da Alemanha, né? A Alemanha voltou a ser uma única nação novamente, né, sobre digamos assim, o sistema capitalista, né? E esse processo de transformação, né, aqui inclusive no teu material na página 53 ele traz essa cronologia em relação a esse processo então de transformação, das mudanças que aconteceram a partir do ano de 89 até o término e o fim da União Soviética, né, aí no ano de 1991. E aí, Rodrigo, a gente parte aqui também a falar sobre um outro assunto, que é o surgimento então de uma nova ordem mundial, né? Ou seja, com o fim do socialismo no leste europeu, a gente então tem uma nova ordem que para muitos autores ela é considerada uma ordem multipolar, onde vários polos de poder surgem no mundo, né, disputando espaço desse mundo agora novo que se vislumbrava com o fim da bipolaridade. E aí nós temos também que muitos analisam essa nova ordem mundial como sendo um mundo unipolar, onde agora a gente tem apenas uma única superpotência, que é os Estados Unidos, que na verdade funcionam como verdadeiros xerifes do mundo. Agora, com o fim do socialismo no leste europeu, os americanos têm mais liberdade de lutar pelos seus interesses em qualquer parte do mundo, onde esses interesses estejam então ameaçados, como a gente viu, por exemplo, no ano de 91, durante a Guerra do Golfo, né? E em outras partes do mundo esse processo de intervenção americana se deu de uma maneira mais contundente, né, após a derrocada então da União Soviética. E aí, Rodrigo, a gente tem também que esse despertar, né, dessa nova ordem mundial, esse despontar dessa nova ordem mundial,
se deu principalmente porque durante toda a Guerra Fria, por exemplo, vários países da Europa Ocidental e o mesmo Japão lá no Oriente, né, se beneficiaram com essa política americana, né, de confronto com a União Soviética. Porque parte dos gastos militares, né, eram, digamos assim, ficava a cargo dos Estados Unidos, essa despesa militar. Então, vários países da Europa, né, e principalmente o Japão, não tinham despesas militares significativas, ao ponto deles poderem investir seu dinheiro no sistema social, em saúde, em educação e no processo produtivo. Tanto que quando desponta essa nova ordem mundial, essas nações despontam aí como líderes mundiais em suas áreas, né, regionais. E aí a gente tem os europeus se fortalecendo com o processo de criação do mercado comum europeu, que posteriormente vira a União Europeia, né, um grande bloco de países aí que integram, digamos assim, a Europa, né, e posteriormente esse bloco tendeu a crescer com a agregação de outros países, inclusive países que pertenciam ao bloco socialista, né. E nós temos aqui também esse processo do Japão, né, tornando-se aí a segunda maior economia do planeta, né, competindo inclusive com os Estados Unidos em alguns campos, né. Então eles acabaram aí, digamos assim, utilizando esse período da Guerra Fria como uma forma de se fortalecerem, né, como uma forma então digamos assim, de passarem também a se fortalecerem para esse momento então que o mundo vislumbrava de uma ordem mais dividida, multipolar. E aqui nós temos, Rodrigo, um mapa que divide exatamente o mundo, né? Agora a divisão, a gente disse que no mundo não é mais dividido entre leste e oeste, né, mas dividido entre norte e sul, entre países ricos e países pobres, né? Então, dentro dessa nova ordem mundial, a gente vê o mundo mais ou menos dessa forma aqui, dividido digamos assim, em área onde a gente tem países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, né? Os antigos países, então, soviéticos, né, ou desculpa, soviéticos não, socialistas, né, eram vistos como países de segundo mundo, né? A gente diz então que países de primeiro mundo, Rodrigo, eram países de que? Desenvolvidos. Países de segundo mundo eram os antigos países de economia planificada ou socialista. E de terceiro mundo eram os países capitalistas pobres. Essa divisão que a gente faz do mundo entre primeiro mundo, segundo e terceiro, ela deixa de existir com essa transformação que a gente percebe que há no mundo durante a questão ligada aqui às transformações, né, com o fim do socialismo no leste europeu. E aqui a gente vê o mundo então dividido agora entre norte e sul, né, o mundo dividido então entre capitalismo, né, e entre países pobres e países ricos, né, essas transformações que vão acontecendo. E daí, Rodrigo, a gente percebe então que esses polos de poder que surgem nesse novo período, né, a gente tem o processo ligado à formação do que a gente chama de tríade global, onde a gente tem polos de influência, por exemplo, americana, né, como o continente americano e outras regiões, principalmente do Oriente, né, e nós temos também o processo então de formação do bloco europeu, né, com o processo de criação da União Europeia e o processo de, digamos assim, de complementação econômica que esses países agora passam a ter, e também a parte oriental, ou asiática, onde tem o Japão como, pelo menos no início da década de 90, né, como o grande polo econômico desse período. A gente sabe que nos últimos 20 anos a China tem despontado aí como digamos assim, uma das principais competidoras no mercado global, né? A China se abre para a economia global e praticamente aí ela digamos assim, se insere nesse mercado global, principalmente, Rodrigo, porque o que acontece no caso chinês é que a China conseguia produzir um produto, né, a preços muito baixos. Então essa capacidade de você produzir com baixo custo, né, e você massificar o processo, por exemplo, de consumo de um dado produto, é o que fez a China subir os degraus em relação a se tornar hoje a segunda economia do mundo, né, se tornar aí uma grande potência econômica na atual situação, né, que a gente vive no patamar
né, geopolítico mundial. E com essas mudanças da nova ordem mundial, a gente vai perceber, Rodrigo, que isso não dá fim ao conflitos que vão existir no mundo. Por exemplo, Rodrigo, quando o socialismo surge do leste desaparece do leste europeu, vários conflitos pipocam no mundo, né? Ou seja, o fim da bipolaridade não é necessariamente o fim dos conflitos no planeta. Por exemplo, desde quando a União Soviética, né, passou por um processo de desintegração ou estava se desintegrando, né, como país, né, como Estado, a gente vê o surgimento, por exemplo, de conflitos como a Guerra do Golfo em 91, né, o processo de desintegração da Iugoslávia, né, na Europa, o processo então de conflitos, né, entre inclusive conflitos tribais na África, né. Então, mesmo com o fim dessa bipolaridade, que, digamos assim, foi a causa e alimentou os conflitos durante o pós-guerra, né, ou seja, o fim depois da Segunda Guerra Mundial, conflitos esses eles não voltaram digamos assim, a ser minimizados. Pelo contrário, né, houve novamente uma onda de conflitos. Em algumas regiões o nacionalismo, né, fomentou esses conflitos, né, ou seja, essas paixões, né, que antes, digamos assim, ficaram contidas, né, por causa dessa divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, levaram ao aparecimento de conflitos em várias regiões do mundo. Agora, com esse mundo multipolar, né, que a gente passa a entender. Uma outra questão também importante, Rodrigo, é a seguinte: é que aqui nós temos então também, né, que esse processo de transformação política, né, que aconteceu na União Soviética e acabou se espalhando para outras regiões do mundo também, acabou gerando problemas, né, como a questão, por exemplo, do fortalecimento de questões como a xenofobia, né? Por exemplo, pessoas que saem de suas regiões seja qual for o motivo, Rodrigo, seja, por exemplo, por um conflito, por uma questão ambiental, por uma necessidade econômica, e migram para outras regiões, né, e vão para outros países, outras regiões, outros estados, muitas vezes eles acabam não sendo bem recebidos, né? Então essas pessoas passam por todo tipo de preconceito, né, são discriminadas, digamos assim, pela sua condição, né, econômica, ou pela sua religião, ou pela sua cor, né? Enfim, então problemas ligados a essa intolerância, né, de várias ordens, elas passam a existir, passam a se fortalecer, né? E a xenofobia, principalmente no mundo nosso contemporâneo, é um problema grave, um problema sério. Não que, por exemplo, no passado, Rodrigo, durante a questão do mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, né, entre socialismo e capitalismo, não existisse problemas assim. Mas com o surgimento dessa nova ordem, dessa mudança, que o mundo acaba, digamos assim, acaba se implementando no mundo durante esse período, né, ele passa, né, a ser problemas mais recorrentes, mais fortes, muitas vezes pontuais em alguns locais, mas também generalizados em várias partes do mundo. Então, é um dos principais questões ligadas aí à xenofobia, a questão também ligada ao terrorismo, Rodrigo, que hoje se fala muito, uma questão muito debatida, pelo menos nos dias atuais, com relação ao terrorismo, né, que serve então para fomentar, né, questões aí que a gente vê, seja o terrorismo internacional, como a questão do Estado Islâmico, né, ou então o terrorismo interno dentro de algumas nações, como os Estados Unidos, onde massacres acontecem em escolas, em hospitais, né? Ou seja, a gente vê essa questão aí ligada também a esse terrorismo interno, muitas vezes que acontece em algumas nações, como o caso americano. Então, tem vários pontos, Rodrigo, tem várias questões aqui que são interessantes a gente também tratar, falar a respeito dessa mudança, desse novo patamar, dessa nova ordem mundial, que é o período, né, de transformação que data então de 91 para o nosso tempo atual, né, onde esses eixos de poder mudaram, onde essa divisão entre norte e sul ela passa a existir, né, não que ela não existisse antigamente, mas existiam questões
político-ideológicas superiores, né, o que se colocavam em primeiro plano, que deixaram de existir. E aí a gente parte aqui a entender, né, e falar a respeito desse mundo multipolar. Eu também vou deixar aqui uns vídeos, Rodrigo, poucos minutos, para o meu querido também se embasar mais nessa questão que a gente trabalhou aqui, que meu querido volte também a ler teu material, porque ele serve para tirar tuas dúvidas, serve para a gente embasar a questão do que nós estamos trabalhando, né? Ou seja, te abrir aí o leque de informações, de questões que a gente está trazendo, está trabalhando com relação à geografia, né? Então, o mesmo eu peço que o meu querido faça com o teu material de história. Vou estar postando esses vídeos para estar colocando aí as questões que a gente vem tratar, né? Durante o que falta a gente trabalhar com relação ao nosso conteúdo. Então, Rodrigo, um abraço, querido, para você aí. Fique com Deus. Qualquer dúvida, a gente tira essas dúvidas aí que você tenha, deixando no chat ou nas nossas aulas mesmo, né, presenciais. Então, querido, fica com Deus. Abraço e até aí nossos próximos encontros, né, durante as nossas aulas. Tchau.